Você está na Ecometrix? Aqui é o Antônio Matheus. E estudar economia no Brasil é deprimente. Aqui é Vitor Willer. E para a crise que a gente está vivendo, eu só tenho uma saída. Fora Dilma. Aqui é Renato Lerípio. E o balanço de riscos para o Brasil hoje está todo no downside. Certo, hora de falar novamente do assunto do momento para qualquer um que se interesse pela economia do Brasil. Este que é um assunto que para mim sempre é bem depressivo, na minha opinião, né? Essa overdose fiscal que a gente está passando. Adorei essa expressão. E eu pensei a gente começar detalhando de forma não grosseira os fatores que induziram a necessidade de ajuste fiscal aqui no Brasil, que a gente tem vivido nos últimos meses. Porque, assim, durante essa última semana aí explodiu notícias, né, comentários, enfim, todo tipo aí de publicação a respeito do ajuste fiscal, né, que como a gente vai tratar mais à frente, o governo reduziu a meta de superávit primário que ele havia estabelecido no início do ano. E na verdade, bom, muitas pessoas ficaram se perguntando por que esse ajuste fiscal, essa meta foi reduzida, se isso compromete o ajuste fiscal e por que o ajuste fiscal tem que ter uma magnitude maior ou menor, enfim, isso acabou vindo à tona e eu acho que é legal a gente abordar isso aqui. Bom, a primeira coisa que eu acho relevante a gente colocar é a seguinte: o ajuste fiscal não é uma coisa que surgiu no último ano, nos últimos 2 anos. Ele pode ter se aprofundado mais recentemente, nos últimos 4 anos em particular, mas esse desequilíbrio fiscal que a gente verifica hoje de forma mais nítida, ele é produto de, na verdade, uma década e meia aí de desequilíbrio fiscal, né? Desde que a gente adotou lá a nossa nova Constituição em 88, a gente criou uma série de benefícios, uma série de gastos públicos extras e que, na verdade, a gente tem aumentado o gasto público frequentemente todo ano, né? Então, assim, durante muito tempo, pelo menos durante a última década, aí, a gente teve uma conjuntura muito favorável, a gente teve o resto do mundo crescendo muito, a China em particular, preços de commodities avançando bastante, e isso criou uma falsa sensação pra gente de que era possível manter o crescimento dos gastos no mesmo ritmo que a gente vinha observando, sem comprometer a saúde fiscal, né? E uma vez que esses fatores foram se dissipando, né? A economia mundial sofreu um choque muito adverso com a crise, o preço de matérias-primas começaram a cair um pouco, a China vem desacelerando um pouco agora, a própria economia brasileira entrou numa condição de recessão, a gente acabou sendo exposto, né, aos limites desse avanço nos gastos públicos, né? Hoje a gente não tem mais condição de bancar esse avanço porque a nossa economia não consegue gerar receitas fiscais suficientes para acompanhar esse gasto. Então, basicamente é isso, né? A gente tem um desequilíbrio de longo prazo que já era presente a gente pode colocar aí uma década e meia, né? A gente vinha observando esse crescimento contínuo nas despesas, mas uma situação extremamente favorável e atípica, é bom colocar isso, fez com que a gente conseguisse conviver bem com essa expansão de gasto. Hoje isso não é mais possível. E para além, é claro, dessa questão estrutural que eu citei, a gente teve nos últimos 4 anos uma série de novas medidas, né, patrocinadas aí pelo governo, no sentido de expandir ainda mais o gasto fiscal. Então aquilo que já era estruturalmente difícil acabou se tornando, juntamente com os últimos 4 anos, com as medidas adotadas nos últimos 4 anos, uma situação praticamente impossível para as contas públicas. E é a situação que a gente tem observado hoje em dia. Então, resumidamente, o que tem acontecido é que já tem bastante tempo, não é de agora, a gente tem o hábito de ter bastante gasto público. Durante bastante tempo a gente conseguiu manter esse hábito e agora está ficando difícil, está ficando apertado. Na verdade, o que eu coloquei é que você tem 2 fatores aí concorrendo para essa situação de deterioração que a gente estava olhando hoje, né? Por um lado, a gente tem a questão de longo prazo, né? Que os gastos têm crescido continuamente aí ao longo dos últimos 15 e 20 anos. Todo ano ele cresce aí cerca de 0,3%, 0,4% do PIB em média, então é um valor alto. Só que a gente conseguiu, de certa forma, conviver com isso, por causa das receitas atipicamente elevadas. Só que de 4 anos para cá entrou também um fator conjuntural que, né, o governo Dilma aumentou também essas despesas que já vinham crescendo de forma continuada. Elas foram incrementadas com medidas tanto de gasto público extra quanto medidas de desoneração fiscal, subsídios, enfim, tanto medidas de gasto quanto medidas pelo lado da receita, né? Renúncia de receita fiscal. Então essas 2 coisas acabaram comprometendo ainda mais uma situação que já era por si só difícil. Então eu colocaria dessa forma, né? A gente tem um fator estrutural de longo prazo e a gente tem um fator de
curto prazo que foi implementado pelo governo, que acabou dando um fôlego a mais aí para essa situação ruim que a gente se encontra hoje. Tá, então isso aí essa quantidade de gasto acontece já tem aí uns 14 anos. Então a gente... Na verdade é desde a Constituição, né, Renato? Eu coloquei mais ou menos umas 2 décadas aí que a gente tem isso, né? Esses gastos crescendo continuamente. Esse aumento de gastos, né, do governo, ele sempre foi compensado com aumento de carga tributária, né, durante todo esse período. O problema é que hoje a gente chegou num nível de carga tributária muito maior do que nossos pares, né, países emergentes em geral, tem carga tributária muito menor do que a nossa tem 35%, 36% do PIB. Países de renda parecida com a nossa tem carga tributária muito menor do que isso. Ou seja, aumentar mais ainda a carga tributária parece que não é uma opção viável, né, dado que isso reduziria muito a competitividade do Brasil. E além disso, a gente tem uma certa rigidez pelo lado do gasto, né? Parece ser difícil cortar gasto no Brasil. Tanto é assim que os últimos 6, 7 meses aí, essa nova equipe econômica, ela tentou de todas as maneiras tentar reduzir gasto e parece que não conseguiu, né? Tanto é assim que eles acabaram revisando a meta. Então me parece que com essa revisão da meta de 1.1 de primário para 0,15 esse ano, a gente entra numa trajetória realmente bastante delicada, né? Essa redução do primário, ela startou uma sequência de eventos bastante maligna para a economia brasileira, com o aumento do dólar, né, aumento da taxa de câmbio, né, uma aversão a risco muito grande, uma redução do índice lá do Bovespa e uma revisão das agências de risco, a Standard & Poor's, que se antecipou, mudando a perspectiva do rating brasileiro. Então, quer dizer, tudo isso, você soma essa situação, né, de redução do primário com um aumento, uma redução do crescimento da economia brasileira e um aumento das taxas implícitas de juros, a gente tem uma situação em que a dívida pública deve disparar nos próximos anos. Já se fala aí em 70% da dívida bruta. Ou seja, o quadro ele fica bastante pernicioso e não sei até que ponto a gente já pode falar em dominância fiscal. Isso aí que o Vitor falou é bastante relevante, né? A gente, dado aquela conjuntura que eu tracei na primeira parte, surgiu no final de 2014, né, depois das eleições, a constatação de que era necessário realizar um ajuste fiscal, né? Parece que caiu a ficha depois das eleições, né? Sempre é depois das eleições. Sempre é depois. No primeiro dia depois das eleições, quando a gente começou a aumentar juros, né, começou a cair a ficha de que as contas fiscais estavam desarrumadas. Coincidência acontece. É curioso porque até setembro as contas estavam em ordem, né? De repente, em dezembro desarrumou tudo. Mas enfim, e aí a gente parte de uma situação que já era muito complicada, né? Pra gente tratar um pouco dessa dinâmica mais recente, a gente fechou o ano passado com um superávit, que na verdade não era um superávit, de 0,6. Então, quer dizer, quando o ministro Levi estipulou, ainda no final do ano passado, a meta de superávit primário para esse ano em 1,2% do PIB, na verdade o esforço era bem maior do que isso, né? Era transformar um déficit de 0,6 num superávit de 1,2, ou seja, seria um superávit de 1,8 na prática, né? Algo, assim, que alguns analistas na época já apontavam como sendo uma meta bastante ambiciosa, tendo em vista o quadro de desaceleração da economia brasileira, né? A gente sabe que as receitas fiscais elas são bastante dependentes do crescimento da economia, e quando você tem uma economia que cresce pouco, naturalmente as receitas tendem a desacelerar. A evolução das receitas fiscais tem ficado bastante abaixo do que a gente observou no ano passado, e alguns gastos, por força da lei, né, são gastos obrigatórios, continuam crescendo. Isso acabou gerando uma situação que, no limite, forçou a equipe econômica aí a renunciar àquela meta anterior e a definir a nova meta em 0,1% do PIB, como o Vitor falou aí. E isso parece ter pego o mercado um pouco de surpresa, né? Acho que ninguém, talvez, falava muito bem disso. Não direi que surpresa seja a melhor palavra. Eu acho que as pessoas estão se dando conta de que o Levi não é Deus, né? Porque até então... colocando isso no preço, né? Eu acho que é isso. Porque, é verdade, ele assim, o Vitor lembrou bem, né? Quer dizer,
Ele antes de anunciar, talvez aí há uns 2 meses atrás, aí, ele já vinha sendo pressionado nesse sentido. As pessoas perguntavam muito, em entrevistas, jornalistas perguntavam muito se ele não ia diante, né, do quadro que se anunciava, que se apresentava, se ele não ia reduzir a meta. Mas ele meio que batia o pé e dizia que não, que a meta estava ali e ia ser cumprida, né? De repente, sei lá, pelo menos pelo que eu tenho acompanhado, não teve uma preparação muito clara no sentido de que ia reduzir a meta, né? De repente veio. Isso aí é um detalhe importante, que no final de semana anterior à decisão de reduzir a meta, né, acho que foi na terça a decisão, né? No final de semana anterior, o Levi chegou a dar uma declaração e ele reafirmou que a meta seria alcançada. Pois é. Quer dizer, eu acho que pegou o mercado um pouco de surpresa nesse sentido de não ser uma coisa esperada para aquele momento. Até então ele estava, enfim, batendo o pé dizendo que ia cumprir a meta. E aí, dado esse sinal público, né, de revisão da meta, o mercado ele reage de forma bastante agressiva, né, a qualquer nova informação. Mas assim, essa reação do mercado, pelo menos na minha leitura, tá? Eu não vejo ela como excessivamente radical, não. Eu acho que o mercado está se adaptando ao novo cenário que se desenhou nessas últimas semanas. De fato, o risco da gente ter falta da dívida brasileira, ele aumentou sensivelmente nas últimas semanas com essa redução do superávit. Novamente, vou colocar, se a gente soma esses 3 fatores, redução do superávit, baixo crescimento e aumento dos juros implícitos, a dívida vai explodir. E é isso que o mercado está colocando no preço. Né? Uma dívida maior, naturalmente você tem maiores dificuldades de rolar essa dívida. E aí traz ainda mais complicações para os próximos anos. Me parece que as últimas semanas fizeram a gente ter uma dificuldade muito grande de enxergar uma saída para essa crise econômica que a gente está vivendo. Hoje, eu não espero que a gente volte a crescer nos próximos 4 anos, dado tudo isso que aconteceu nas últimas semanas. Me parece muito maior, né, o problema econômico que a gente está vivendo. Isso é particularmente difícil, né, se a gente olhar que... Enfim, eu acho que assim, a minha opinião particular é que realmente não tinha muito para onde correr, né? Eu acho que a equipe econômica, principalmente a figura do Joaquim Levy, ele se viu ali numa situação que não tinha para onde correr, né? Se por um lado as receitas fiscais mostravam um comportamento bastante pessimista, por outro lado a questão política também, principalmente no Congresso ali, estava dificultando bastante as medidas pelo lado da despesa, né? Então, quer dizer, com a despesa não podendo ser tão contida e a receita caindo da forma que vem caindo, a solução natural acabava sendo reduzir a meta na medida que você quer manter uma certa transparência, né? O ministro, desde o começo, ele demonstra que ele quer manter uma certa transparência, quer manter a realidade ali à mostra para todo mundo ver. E assim, eu acho que essa redução, por ter gerado toda essa reação, acaba tendo esse componente de mostrar para a sociedade a situação que a gente se encontra. Olha, os fatos são esses, tá aí, vamos discutir o que a gente vai fazer. Que eu acho que é o debate que a gente andou fugindo aí nos últimos 15, 20 anos e que chegou a hora da gente lidar de alguma forma, né? Essa questão de longo prazo que eu havia falado no começo, ela vai ter que ser discutida. Infelizmente, através de um evento mais pronunciado como foi esse, talvez um evento pior ainda que possa vir, que seja aí a questão do rebaixamento da nota de crédito brasileira, que está no radar aí de muitas pessoas, discutida mais cedo ou mais tarde, né? Acho que o futuro, essa coisa que a gente fica sempre jogando para frente, ele acabou chegando, né? A situação parece que é agora. Certo, então houve a redução da meta fiscal, o mercado reagiu agressivamente. E agora quais são as expectativas que estão aí na mesa? Cara, eu acho que é um pouco disso que o Vitor falou, né? Enfim, acho que a variável-chave hoje que as pessoas, tanto essas agências classificadoras aí de risco, quanto o próprio mercado, a variável-chave que esses agentes olham é a dívida em relação ao PIB, né? A dívida bruta em relação ao PIB. Essa seria uma das variáveis aí mais importantes para avaliar a questão de solvência, né, das contas públicas, então a capacidade do Estado de honrar seus compromissos em termos de dívida. Essa variável, dado esse contexto aí, como o Vitor colocou, juros altos, PIB, né, crescendo pouco ou decrescendo até nos próximos anos, superávit primário, né, abaixo aí dessas metas que foram estipuladas, isso aí gera um combustível enorme para essa relação dívida-PIB avançar bastante, né?
Inclusive, como o Vitor colocou, o mercado aí já espera para os próximos 3, 4 anos um patamar aí de 70% de dívida em relação ao PIB, que é um valor muito alto, sobretudo se você comparar aí com países na mesma condição do Brasil, né? Então, quer dizer, é uma coisa que preocupa. Hoje, na quarta-feira, o Ministério da Fazenda liberou uma nota técnica com um exercíciozinho mostrando que, na verdade, não chegaria aí esse patamar de 70% do PIB, né? Ficaria num valor bem abaixo e tal, considerando outras coisas. Mas, enfim, o mercado, de forma geral, está relativamente pessimista em relação a isso. E a se confirmar, né, a trajetória para essas variáveis aí que determinam a trajetória da dívida PIB, o quadro é bastante desalentador aí. Acho difícil esperar alguma coisa muito, muito melhor do que está se desenhando. Me preocupa bastante o Antônio fala em perspectiva, né? Quais as perspectivas para os próximos períodos aí. Me preocupa bastante, porque assim, tudo depende hoje, parece que tudo depende hoje do que acontece no Congresso, né? Tanto a questão de cortar gasto, de melhorar o ambiente de negócios via aprovação de reformas estruturais, enfim, tanto a questão mais conjuntural quanto a questão mais estrutural que aumentaria o potencial de crescimento da economia brasileira, tudo isso depende do Congresso, né, do ambiente político. E o Congresso hoje, ele se vê completamente preso, desgarrado de uma realidade mais objetiva, né? Seja por causa da Lava Jato, seja por causa dessa crescente oposição entre a base aliada e o governo, né, e entre a oposição de fato e o governo, a gente tem uma situação muito sui generis dentro do Congresso, que não permite aprovar praticamente nada de relevante para melhorar esse quadro econômico que a gente está vivendo. Então, assim, os próximos anos eles se tornam bastante desafiadores, né? Dado que o governo não me parece ter mais instrumentos à disposição, sejam eles fiscais ou monetários, para tentar lidar com a crise que a gente está vivendo. E no lado da oferta, a gente não muda muita coisa em termos de reformas mais abrangentes. Então, me parece que reduziu muito o potencial de crescimento da economia brasileira nos próximos anos. Confesso que eu fiquei muito preocupado esse último mês, diante dessas novas informações. Essa questão do Congresso ela é bem fundamental para a gente compreender parte do que a gente está vivendo hoje também, né? Sabe que a gente tem acompanhado aí que o Congresso tem sido bastante, vamos dizer assim, bastante reticente, né, em aprovar medidas de maior fôlego em termos de corte de gasto público, né? Quando faz essas medidas, geralmente acompanhadas dessas medidas acabam tendo outras que impactam o gasto público, né? Ou então não reduzem o gasto público da forma como era planejado pela equipe do governo. Então, quer dizer, está tendo sim uma assimetria muito grande entre os objetivos do Planalto e a boa vontade do Congresso, e a boa vontade do Congresso, por sua vez, como o Vitor colocou e eu concordo, não parece estar muito alinhada aos objetivos que, enfim, que se colocam para a sociedade brasileira, né? Quer dizer, é emblemático, por exemplo, que em meio a um ajuste fiscal, em meio a contas públicas tão deterioradas como a gente está vivenciando, o Congresso quer aumentar gasto, por exemplo, estendendo reajuste de salário mínimo para pensionistas, para segurados da Previdência que ganham acima do salário mínimo. É emblemático, por exemplo, que o Congresso não tenha votado ainda a questão da revisão da desoneração da folha salário, né, folha salarial, que é um gasto bastante expressivo que o governo assumiu no começo desse último governo e que agora se viu na obrigação de reverter, e o Congresso não se move para isso. Então, quer dizer, o Congresso tem desempenhado um papel bastante fundamental nessa dificuldade da gente avançar nessas propostas, né? E aí é uma questão política que, enfim, a gente como economista discute as implicações, mas acaba meio que de mãos atadas para discutir uma eventual saída disso, né? Hoje a gente tem uma questão política que é bastante importante, né? E que é bastante decisiva aí para ditar o futuro da economia e da sociedade brasileira. Foi comentado aqui que a gente tem o hábito de fazer gastos públicos e que sempre acaba lidando com eles com os tributos, e sempre deu certo. Agora não está mais dando, chegando a um nível que não tem mais como aumentar. Isso quer dizer que não se espera assim, um aumento de tributos ainda maior no futuro? Cara, sempre é possível, né? Aumentar o
tributo Mas no Brasil, atualmente no estado que está é pouco provável. aumentar tributo no Brasil é meio que um esporte, né? É sempre possível isso. Mas assim, como eu tô colocando a questão do Congresso, né? Assim, a minha impressão, a minha leitura, é claro que eu não sou nenhum cientista político, mas a minha leitura é que o executivo hoje ele perdeu qualquer influência que ele tinha sobre a base aliada, né? E aí hoje, por exemplo, vamos aprovar a volta da CPMF. Será que o Congresso consegue maioria hoje? Será que o governo consegue maioria no Congresso? Eu acho muito difícil, entendeu? Mas claro, porque para isso a presidência da República ela precisa fazer política, fazer articulação política, né? Junto à base aliada e, claro, junto também aqueles deputados e senadores que são sempre mais resistentes a qualquer acordo maior, né? Então, assim, fazer aumento de tributo hoje me parece que não é tão mais simples como era até 2, 3 anos atrás. A gente está numa situação muito complicada, entendeu? Tudo que depende de uma volta de crescimento, beleza, a situação fiscal melhoraria se houvesse maior crescimento. Isso daí está fora de questão, pelo menos até 2016. E aumentar imposto, será que consegue? Eu acho difícil, porque deprimiria ainda mais a renda, né, disponível das famílias e das empresas. Então, assim, a gente chegou numa situação que a condição fiscal do governo, ela não só se deteriorou, como não há perspectiva no horizonte de que ela melhore. Então, assim, o rebaixamento hoje, o rebaixamento da nota de crédito brasileira, ele passou de probabilidade média para elevada probabilidade de ocorrer, né? Pelo menos no ano que vem, eu acho muito certo que ele vai ocorrer. Então, quer dizer, a gente está numa situação que é muito difícil ver qualquer luz no fim do túnel, vamos colocar assim. Pelo menos nos próximos 3 anos aí, né? 2016 a 2018. Eu tô muito preocupado, cara, com essa situação. Essa é particularmente engraçada, assim, complicado, né? Porque, de fato, né, aumentar tributos no Brasil sempre foi a saída natural para acomodar essa elevação de gasto. Como a gente tem falado aqui, os gastos públicos têm crescido de forma recorrente nos últimos 15, 20 anos. Cerca de 80% aí dos gastos públicos são gastos engessados, né? São gastos que, pela força da lei, devem ser executados, então não é possível mexer nesse gasto. Então você imagina, você tem 80% desse bolo aí que não pode ser tocado, né? E ele cresce, ainda por cima ele cresce ao longo do tempo, né? Ou seja, sobra 20% aí de margem de manobra, que grosso modo são investimentos públicos e questão de custeio em geral. E alguns programas sociais também que tem uma sensibilidade muito grande, né? Então, quer dizer, a margem de manobra para você mexer em gasto público no Brasil hoje é muito pequena. E aí, por causa disso, né, sempre que você precisa acomodar esse gasto crescente, você acaba naturalmente colocando mais tributos. Só que isso naturalmente tem um limite, né? As pessoas não vão suportar tributos para sempre, né? E chega num nível que a gente, hoje no Brasil a gente paga tributos aí quase no nível de Europa Ocidental aí, sem tipos de país de terceiro mundo, né? A realidade nossa é essa. Então, quer dizer, existe espaço para aumentar tributo além do que está aí? Em termos, né, de aceitação social, eu acho complicado. Como o Vitor colocou, a boa vontade do Congresso também em aprovar mais medidas que beneficiam o governo, como é o caso da elevação de tributos nesse momento, também me parece especialmente complicado, né? O governo já está muito desgastado na sua relação com o Congresso. Então, quer dizer, nesse quadro em que não dá para mexer no gasto público de forma significativa, e esse gasto cresce, e por outro lado, a gente não tem talvez mais margem social nem política para aumentar tributos, como a gente fez aí nos últimos 10, 15 anos, coloca a gente numa situação fiscal bastante delicada. A gente está numa situação bastante delicada hoje. E aí o que eu acho é que a discussão tem que ser essa. Não dá para aumentar tributo, a gente vai ter que mexer no gasto. Que gasto a gente vai mexer? Como é que a gente vai desvincular esses gastos aí da força da lei, né? Como é que a gente vai fazer com que o governo possa de fato realocar esses recursos de uma forma melhor para a sociedade? Quais os grupos que vão perder, quais os grupos que vão ganhar? É uma decisão política, né? É uma situação que não é simples resolver, mas que, enfim, a gente adiou bastante tempo, mas agora é o tempo, é a hora é agora. Se a gente não fizer isso agora, provavelmente a gente vai sofrer todas essas consequências aí que o Vitor colocou, nessa questão da nota de crédito ser rebaixada e todas as implicações que isso gera para a economia. Que eu acho que é um assunto até que vale a pena a gente abordar um pouco melhor. Talvez o Vitor pudesse falar um pouco mais dessas implicações aí da possível rebaixamento pra gente. Porque parece que é uma coisa assim,
e daí que vai rebaixar a nota, né? Parece coisa meio de... que não tem efeito nenhum na vida prática das pessoas, quando na verdade tem bastante efeito, né? Então, eu achei interessante, né, já que a gente está falando sobre rebaixamento, né? O deputado José Guimarães, que é líder do governo na Câmara, né, ele falou que as agências de classificação de risco, elas não têm nada que se meter no Brasil, nos assuntos do Brasil, né? Só que tem que explicar para o nobre deputado que todo governo soberano, né, ele emite dívida, né? E os investidores, eles compram ou não essa dívida a depender de uma avaliação de risco que é feita sobre esses papéis, né? E aí esses governos, eles contratam agências de classificação de risco para avaliar a situação desses países, né? E o Brasil não é diferente, ele contrata uma agência para que essa agência avalie e dê respaldo aos títulos que são emitidos no mercado. Sem essa avaliação, nenhum investidor vai comprar esses títulos, né? Então tem que explicar para o Zé Guimarães que não é a agência que está se metendo, é o Brasil que foi lá e contratou essa agência para fazer essa avaliação de risco. Parece que ele não sabe disso, é ignorante, né? E é o líder do governo, né? Não me admira. Mas uma outra questão que eu acho que de repente vale a pena a gente comentar aqui também, eu acho que o Vitor teria imenso prazer em fazer isso, é que eu particularmente, eu tenho visto muito, assim, uma adaptação daquele discurso de que, bom, o ajuste fiscal e, consequentemente, essa questão do rating e tal, das notas de crédito soberana brasileira, seria uma necessidade apenas para agradar investidor, para agradar o mercado financeiro. E isso para a vida do trabalhador, do cidadão comum brasileiro, parece que não tem problema nenhum, não afeta em nada, né? E acho que isso é uma coisa que precisa ser melhor discutida, porque essas pessoas talvez não estejam levando em considerações uma série de variáveis aí. Assim, isso é um ponto importante, sim, de ser tocado, né? Numa situação de rebaixamento da nota de crédito do Brasil, o que vai acontecer? Uma série de investidores estrangeiros, principalmente fundos de investimento que dependem de uma avaliação de investimento mais benéfica, né, eles não podem investir no país, para deixar um pouco mais claro. Se o país ele não tem o tal do investment grade, ele não tem nota de investimento, uma série de investidores estrangeiros não podem ficar com esses títulos em seus portfólios. Então eles têm que ir embora, têm que vender esses títulos, né? Geralmente fundos de pensão, essas coisas esses fundos que dependem mais de estabilidade. Exatamente. Então, dado que esses caras não podem ter esses fundos em seus portfólios, em suas carteiras, eles vão embora. Indo embora, isso gera uma fuga de capital, gera uma desvalorização muito forte da taxa de câmbio, aumenta o risco de default da dívida, e isso daí tem uma série de consequências sobre a economia brasileira. Aumenta o passivo das empresas que têm dívida em dólar, tem um repasse para a inflação, aumenta a inflação, né? E o rebaixamento, naturalmente, ele aumenta a probabilidade de default, né, da dívida, né? Que é o quê? É o risco que o governo tem de não pagar essa dívida. Isso daí gera uma situação que a gente chama lá na teoria econômica de dominância fiscal, né? É quando a dívida pública ela se encontra numa trajetória tão instável, né, que você não consegue mais utilizar a política monetária para seja o que for, né? Numa situação normal, a gente aumenta a taxa de juros, isso aí faz entrar capital na economia, valoriza a taxa de câmbio e reduz a inflação. Numa situação de dominância fiscal, toda vez que você aumenta a taxa de juros, isso retroalimenta o processo, aumenta o risco de default da dívida, isso faz aumentar a fuga de capital, desvaloriza o câmbio e aumenta a inflação. Então, numa situação de dominância fiscal que vem com o rebaixamento da nota de crédito, a política monetária ela se torna inoperante para controlar a inflação. Então, assim, a gente vai viver o pior dos mundos, com baixo crescimento, com inflação mais alta, com fuga de crédito de investimento daqui para poder financiar qualquer projeto mais do lado da oferta. Você vai ter um aumento do crescimento, do desemprego, né, porque você não está tendo crescimento, e isso aí vai afetar naturalmente a renda das famílias, né? Então, assim, um rebaixamento hoje da nota de crédito do Brasil, e isso me parece que isso aí está sendo colocado no preço pelo mercado, desencadeia uma série de coisas que torna a volta da economia brasileira a uma situação de crescimento bastante difícil. A gente está falando aqui não é nem de década de 90 não, tá? A gente está falando uma coisa muito parecida com o que aconteceu na década de 80, quando o Brasil de fato tinha dificuldades homéricas para se financiar no mercado. Então, assim, é uma situação que afeta diretamente a vida das famílias e das empresas. Não é só o governo que vai sofrer com isso, é todo mundo, né?
inclusive nós economistas. Acho que, trocando em miúdo, assim, a gente passaria por uma situação de ajuste forçado, né? A gente ia ter que se ajustar de uma forma nada voluntária isso aí, né? Quer dizer, as forças econômicas acabariam colocando esse ajuste aí em cima de toda a economia, quer dizer... Pra quem quer ver o futuro, né? Que espera o Brasil, é só dar uma olhada na Argentina, na Venezuela, os países mequetrefes aqui, que ficam no nosso jeito. É só dar uma olhada em tudo que aconteceu com eles nos últimos 10 anos. O Brasil tá numa trajetória que o fim são esses países. Então, assim, eu espero, anseio por novidades aí nas próximas semanas para que esse cenário seja revertido. Pior que é difícil, assim, vislumbrar alguma notícia boa possa surgir, né? Quer dizer, pelo menos assim, do que a gente tá tratando aqui no lado fiscal, a única alternativa mesmo é a economia se recuperar de uma forma bastante sólida, e os elementos para isso não estão muito claros ainda, não parecem existir, né, melhor dizendo. Ou então, enfim, conseguir fazer um ajuste via tributos aí, como a gente colocou, tem suas dificuldades. Né, quer dizer, levantar receitas atípicas aí com, enfim, venda de patrimônio ou com outros tributos, mas é uma situação também complicada. Eu vou dizer que eu tenho uma saída, tá, pra essa crise. Ah, você tem... Cara, não, calma aí. Eu posso imaginar qual seja, hein? Por favor. Acho que é a única saída que existe. A saída é a gente fazer o impeachment da presidente, né? A saída é uma saída, né? Uma saída. Pede pra sair, né? E eu acho aí, gente, é isso aí. É isso aí. O Vitor não tava polêmico até agora, né? Não, cara, não tem outra saída. Eu tenho aqui um termômetro de polêmica, né? E o Vitor conseguiu sair de 0 a 10. Estava no 1,5, o Vitor conseguiu ir pro 9,8 com uma frase. Não, cara, não tem outra saída. Eu acho que é isso, né? É isso? É isso aí. O Tribunal de Contas deve ter o relatório dele hoje. Aí vai para o artigo 39 da Constituição e responsabilizar a presidente. É o 39? Eu nem sei se é o 39. Eu vi algumas declarações de ministros do Tribunal de Contas e realmente a situação não é muito favorável. Mas como a gente sabe, não é o Tribunal de Contas que dá a última palavra. Ele apenas manda o relatório lá ao Congresso. É o Congresso que tem que dar a última palavra. É um Congresso aí cujo líder agora é da oposição, não é isso? De repente pode ser complicado. Como é que é o nome? O Eduardo Cunha, ele ficou de mal com o governo. Diz que a oposição realmente é uma situação complicada, né? E tem a questão também da Operação Lava Jato aí que tá avançando também, né? Cada hora surgem mais novidades negativas aí. Também é um fator bastante importante aí para explicar esse quadro político e econômico que a gente está vivendo, né? E que tá longe de ter um fim também, né? Então o balanço de riscos aí tá totalmente no downside, né? Eu não downside, gostei. Não consigo ver nada muito para cima nesse momento, não. É o artigo 85 aqui. Artigo 85 da nossa famosíssima Constituição de 88. Né? Configura como crime de responsabilidade o cumprimento lá da lei fiscal, né? Da lei orçamentária. Que é claramente, né, que a presidente e os seus ministros não cumpriram, né? O saudoso ministro Manteiga, a saudosa ministra do Planejamento, a Miriam Belchior, e o nosso secretário Arno Augusto. Que, aliás, ele escreveu uma carta, né? Foi ele ou foi o Manteiga que escreveu uma carta? Foi o Arno. Foi o Arno, né? Isentando a Dilma de qualquer responsabilidade nisso, né? Fato até que foi contestado aí por um ministro do Tribunal de Contas, né? Dizendo que muitas das medidas aí que são consideradas crimes de responsabilidade aí são medidas que o secretário não tem poder de autorizar, que foram, né, possíveis graças à assinatura da própria presidente, que no caso é quem tem a competência de autorizar determinados assuntos lá. Então, quer dizer, essa coisa de isentá-la de toda e qualquer responsabilidade não parece ser muito sólida. Não dá pra usar a técnica do Lula de eu não sabia. Não dá. Tem a assinatura dela lá, né? Então eu acho que é uma grande novidade, que pode estar no radar aí, vamos ver. No mais, cara, é isso. É isso, estudar economia tá cada vez mais depressivo. Não, a economia é sempre legal, cara. É, sempre legal. Só mudar de país que fica melhor. Deve ficar bem melhor mudando de país. O futuro daqui tá parecendo esse apocalipse.
Mudando de país fica bom, né? Pô, aí volta, né? As leis econômicas e vigorais. Aí, o manual volta a valer, né? O manual volta a valer. Que aqui a gente fez tanta coisa errada, né? Que o manual não tá valendo. Vamos começar a escrever o nosso manual, Manual Brasileiro de Economia. Isso dá um bom livro. Já tem, já. Já tem? Isso aí me dá até arrepio, sabia? Tem umas tradições econômicas aí, né? Que tentam esse tipo de coisa, né? Tem uma galera alternativa que fica na Urca, em Campinas. Só faz. Uma economia brasileira diferente de todas as economias, com leis próprias, né? Sei lá, não sei se eu sou muito fã disso não. Isso já não deu muito certo em outras épocas. Ô Vitor, não existe manual brasileiro de economia não. Segundo o Google eu não achei nada. Não, tem, cara, tem. Tem um manual campineiro, lá da Unicamp, né? O pessoal sintetizou o pensamento heterodoxo nesse manual. Ah, mas aí eu tenho outro nome, eu não sei o que você tá falando. Eu não vou dar o nome aqui porque eu não quero ensinar coisa errada pros meus. Ah, diz o nome, eu quero ver aqui. Vai fazer igual os taxistas com Uber, né? Não vai ficar promovendo esse tipo de coisa não. Não, cara, não fala do Uber, não, que isso aí. Isso aí dá outra conversa. Da outra conversa. Boa. Mas Vamos fazer um podcast sobre o Uber. Não, isso é bom, né? Já que a economia não tá legal, Porra. vamos falar de outro tema, né? Vamos, isso aí. Mas de ajuste fiscal, dessa overdose fiscal, é isso aí. Aqui é Vitor Viller e para a crise que a gente está vivendo, eu só tenho uma saída, fora Dilma. O problema é que isso vai estar no início da gravação já, né? Ah, sim. Aí o pessoal do DA vai reclamar. Olha só, eu vou dar. Os amigos Como é que é? Os golpistas, né? Vamos chamar de golpista. Vamos chamar de golpista. O pessoal do DA esquece que eu sou do DA também.